Ronaldo vende a SAF do Cruzeiro para Pedrinho dos Supermercados BH. E o que isso quer dizer para o torcedor? É uma nova esperança? É um problema que está sendo chegado disfarçado de solução? O que isso quer dizer, não é? E falar um pouco também sobre a vitória do Cruzeiro sobre o Vitória. 3-1 dentro de casa, uma vitória expressiva do Cruzeiro, não só no placar, como também dentro de campo. Vamos falar um pouco sobre isso aí da perspectiva de um torcedor qualquer do Cruzeiro, né? Bom, primeiro vamos falar do jogo. E depois a gente fala um pouco sobre a SAF. Cruzeiro vence o Vitória de 3-1 dentro de casa. É uma vitória expressiva, o Cruzeiro sobra dentro de campo, dentro do placar principalmente, até porque os quatro gols da partida foram do Cruzeiro. O único gol que o Vitória fez, a única forma que o Vitória conseguiu pontuar, foi de um o gol contra do Lucas Silva, que é discutível se foi culpa dele ou não, né? O lançamento, o lance daquele jogo, daquele gol, foi um lançamento, um cruzamento de um jogador do Vitória para dentro da área onde não tinha nenhum jogador do Vitória. E a zaga do Cruzeiro foi tirar e o Lucas Silva tava ali naquela posição. E, sinceramente, a gente pode discutir se foi culpa dele ou não. Porque a bola, por mais que bate na cabeça dele e ele faz um gol contra de cabeceio, dá pra perceber que ele tá baixando, assim, ele tá meio que se contraindo o corpo, tentando esquivar da bola. Só que ele faz um movimento muito ruim, um movimento muito infortuno aí que acabou levando, matando o goleiro do Cruzeiro, matando o Anderson e efetuando o gol contra. Eu tenho opiniões sobre o Lucas Silva, eu defendo ele, pra falar a verdade. Vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar da SAF, porque eu acho que isso aqui tá tudo ligado, né? Mas, sinceramente, pra todos os efeitos foi uma fatalidade. Ele não fez aquilo porque ele fez um movimento errado, no sentido de que ele não tentou cabecear pra fora ou chutar pra fora e acabou acertando o gol. Não chutaram a bola nele também, ela entrou por ricocheteio. Foi uma fatalidade. Ele tentou fugir da bola, ele tentou se esquivar, não deu conta e acabou fazendo gol contra, como eu falei. Mas enfim. E a respeito dos gols que o Cruzeiro fez? O primeiro gol foi do Matheus Pereira. Matheus Pereira hoje sobra também dentro de campo, é disparado o melhor jogador do Cruzeiro, ou é pelo menos o mais constante, né? Ele é um jogador ali de centroavante, mais meio de campo, não é aquele cara goleador, não é um cara que o trabalho dele, a facilidade dele não é marcar gols, embora ele tenha feito muito isso ultimamente, porque, né, como eu acabei de falar, ele é o melhor jogador do Cruzeiro. Só que também dá pra perceber que nas duas chances que ele fez, que ele teve de gol, uma que ele conseguiu converter e a outra que ele não conseguiu, a gente percebe a característica do jogador aí nesses lances. Uma das oportunidades que ele teve foi uma bola cruzada para ele dentro da área, que ele poderia ter pegado de primeiro no pé certo e chutou para fora, o que já demonstra que ele não é um grande finalizador, embora seja um grande jogador. E o outro que ele consegue pegar a bola dentro da área e aí mesmo trombando com o jogador do próprio time, ele acaba conseguindo ali driblar o goleiro e fazer um gol, uma bola colocada que demonstra a qualidade do Matheus Pereira, né? Ele é um jogador de bola no pé, um jogador de drible, muita facilidade de quebrar as linhas do meio de campo, excelente jogador, não tenho nada a comentar, a não ser pontos positivos a respeito dele. Agora, quanto aos outros dois jogos, os outros dois gols, perdão, o primeiro foi do... o segundo foi do Rafa Silva, e o terceiro foi do Arthur Gomes. Dois jogadores que estão melhores agora, vamos pôr assim. Porque assim, o Arthur Gomes vem sendo muito criticado dentro do elenco por ser um jogador que não estava entregando tudo dentro de campo, não estava entregando muito resultado dentro de campo. E para ser sincero, a minha opinião sobre ele, ela é muito indiferente. Porque o que o Arthur Gomes não entrega é porque ele não tem qualidade. Não é porque ele não quer, porque ele se entrega dentro de campo, ele corre, ele é um jogador que dá para você ver que ele ama o Cruzeiro, quando ele fez o gol ele até levanta a bandeira do clube, o escudo do time. É um jogador que se identifica ali com o jogo e ele tenta de fato entregar, só que ele não dá conta. É um jogador limitado. A gente tem que saber a diferença do jogador que não quer estar tá lá pro jogador que não dá conta de fazer melhor. O Arthur Gomes, para mim, compõe elenco, jogador mediano, bom para compor elenco, bom para pegar um banco ali, para poupar um jogador, para fazer alguma coisa do gênero. Não tenho muitas críticas a respeito do Arthur Gomes. E o Rafa Silva é um jogador que tem recebido poucas oportunidades nas últimas gestões, nos últimos técnicos, começou a receber mais oportunidades ultimamente e, sinceramente, está entregando. O ataque do Cruzeiro ele começa a se resolver, esse grande problema que a gente tinha na temporada passada, de ter sido o time na Série A do Campeonato Brasileiro que menos havia pontuado, que menos havia fazendo gols, e agora está começando a mudar essa situação. Principalmente porque o Cruzeiro segue agora com 100% de aproveitamento em casa, jogou dois jogos no Mineirão, ganhou os dois, o primeiro contra o Botafogo e agora contra o Vitória, que também é outro problema da temporada passada. O Cruzeiro quase não venceu no ano passado, foi um dos, se não o pior mandante do Campeonato Brasileiro do ano passado, pelo menos na Série A. E, bom, estamos começando a ver progresso, né? Pelo menos em alguns setores ali isolados dentro de campo.
Beleza, agora eu vou falar um pouco sobre o Lucas Silva e sobre a SAF. A questão que, pra mim, o principal problema do Cruzeiro no ponto de gestão e acaba afetando dentro de campo consequentemente, era o departamento de futebol. O departamento de futebol do Cruzeiro trocou de técnico 6 vezes em um ano. Gente, o técnico do Cruzeiro, no Mineiro, na pré-temporada do ano passado, era o Pesolano. Isso parece ter uma vida. Mas não, foi ano passado. Tem um ano e alguns meses que isso aconteceu. Porque os técnicos do Cruzeiro estavam com a média de ser mudado de a cada 3 meses. Eles não ficavam muito tempo. E isso, quando você comete várias vezes o mesmo erro de selecionar o técnico e ele não funcionar para o projeto, o problema é de quem escolheu. O problema, a pessoa não errou 6 vezes por acidente, porque deu azar. É porque ela é incompetente. Então, dito isso, eu acredito que a maioria do problema dentro de campo do Cruzeiro está no departamento de futebol. Muitos dos jogadores que o Cruzeiro tem na temporada, teve na temporada passada e tem hoje, são não ruins, mas inconstantes. O próprio Lucas Silva, que eu falei que eu defendo, é um jogador que eu acredito que seja o caso dele. Quando ele chega no passado, no meio da temporada, ele dá um respiro, dá uma cara nova pro time que foi muito bem-vinda no segundo turno. E nos primeiros jogos ali do retorno, ele foi um diferencial muito grande. É... Porque eu acredito que ele tem um potencial muito bom para ser explorado, mas que não tem conseguido ser explorado dentro de campo, eu acabo não colocando a culpa nele. Muita gente pede a cabeça do Lucas Silva, não acho que seja o caso, eu acho que ele é um grandíssimo jogador, eu acho que ele pode dar muito certo, até sendo titular, capitão do Cruzeiro e tudo mais, só que ele precisa de alguma coisa que eu não sei dizer o que é, que o Cruzeiro não tem, que não consegue extrair o potencial dos jogadores que ele tem. Prova disso são os jogadores que não deram certo no Cruzeiro, saíram e estão dando certo em outros lugares. Por exemplo, o Wesley. O Wesley fez uma temporada terrível no ano passado no Cruzeiro, saiu esculhambado pela torcida, chegou um ponto ali que a relação estava tão difícil com ele que ele foi afastado do elenco, parou de treinar junto com o elenco porque não estava conseguindo render. Só que ele veio do Palmeiras antes de vir para o Cruzeiro muito bem recebido, muito bem falado. E agora ele está no Internacional também muito bem. O Wesley, ele estava bem, ficou mal no Cruzeiro e está bem de novo. No Internacional agora, ele tá, se eu não me engano, ele participou de todos os jogos que teve do Inter até agora no Campeonato Brasileiro, ele marcou um ponto, marcou um gol ou fez uma assistência. Então já entrega que o jogador tem o que apresentar, tem o que entregar. Só que não conseguiu ser extraído no Cruzeiro. E tudo isso reflete a gestão do departamento de futebol. Eu acho que o grande problema da gestão Ronaldo chama-se Paulo André. Ele foi um problema na gestão do departamento de futebol do Cruzeiro e, sinceramente, eu acho que só tivesse feito a mudança dele, a nossa percepção da gestão Ronaldo teria sido bem diferente. Até porque, inclusive, falar sobre o Ronaldo. Existem dois tipos de torcedor quando a gente fala dele. O torcedor que diz que o Ronaldo não fez mais que obrigação, que o que fez foi pouco e que tem que sair mesmo, que já estava na hora de sair. E tem o torcedor que fala que quem pensa dessa forma é ingrato. Eu acho que eu tô no meio do caminho. Por quê? Eu acho que depois que a gente passar essa situação, que a poeira baixar e a gente conseguir olhar pra trás, a gente vai lembrar do Ronaldo com carinho. O Ronaldo ele pegou o time numa situação muito difícil, ele arrumou a casa, fale o que você quiser, o Ronaldo arrumou a casa. Ele conseguiu tratar bem a recuperação judicial. Ele conseguiu, ontem, inclusive, foi confirmada a permanência do Matheus Pereira de forma definitiva no Cruzeiro. Pagamos muito barato nele e eu não consigo tirar o mérito da gestão do Ronaldo por ter feito essas coisas acontecerem, né? Essa parte financeira. Só que, como eu falei, o problema da gestão do Ronaldo foi o futebol. É, Ano passado a gente conseguiu se classificar para a Sul-Americana, sofrido. A gente ficou na Série A, sofrido. Então, aquela história de copo meio cheio, para mim, não me pega muito. Porque, por mais que os resultados finais foram alcançados, foi sofrido até o último minuto. Então, não dá para falar que isso é mérito. Tem ali algum nível de. Alguma margem de erro ali que a gente pode falar que foi sorte, que foi azar, que eles não sobraram nessa parte. O departamento de futebol do Ronaldo não sobrou em momento nenhum, na Série A pelo menos. E eu acho que estava na hora da mudança mesmo. Se deveria ter mudado a gestão inteira ou só o departamento de futebol, fica aí a discussão. Até porque, junto com o departamento de futebol, saiu também, com a gestão do Ronaldo e do Paulo André, o Paulo Tuori. Paulo Tuori, que foi um desses técnicos que mudaram do ano passado, que salvou o Cruzeiro, há quem diga, na reta final da Série A do ano passado, que salvou o Cruzeiro do rebaixamento. De novo, ele pegou um time numa situação muito complicada e desde que o Autori assumiu até o final da temporada, o Cruzeiro não perdeu. Ele empatou ou ganhou todos os jogos e aí conseguiu garantir a permanência na Série A.
De novo, demonstrando que aparentemente o problema era gestão. Não era elenco, não era material humano, embora seja um problema, não tô querendo tirar aqui a culpa dos jogadores e do nível do elenco, mas eu acho que dá pra fazer muito mais se a gestão do departamento de futebol do Cruzeiro for melhor. Enfim, Pedrinho BH agora é o novo dono do Cruzeiro, possui 90% das ações do time. O novo gestor de futebol, o novo diretor de futebol é o Alexandre Matos? Matos ou Matias? Alexandre Matos. Esperamos agora uma mudança como torcedor. Eu não acredito que seja uma mudança da água para o vinho, como alguns torcedores imaginam, que vai ser agora vai entrar aporte, vai entrar dinheiro, porque agora o Pedrinho ele tem muito mais capacidade de investir. Eu não acho que vai ser desse jeito, porque todo negócio tem que se manter. E primeiro ele precisa dar resultado para conseguir investir. Não vai colocar, despejar um caminhão de dinheiro em cima do time se ele não tiver perspectiva de lucro em cima disso, se as coisas não vão dar retorno. Então, primeiro a gente precisa terminar aí de dar a introdução nessa parte de construção do projeto, construção do elenco, para aí sim a gente vir com grandes investimentos. Embora eu já ouvi boatos aí que ele quer trazer até o Di Maria. Então, enfim, tomara mesmo. Di Maria, grandíssimo jogador, mas acho difícil. Vamos ver o que vai acontecer pra frente aí. Só que o áudio vazado dele também indica que ele tá um pouco mais, ele dá um pouco mais de otimista nessa questão de investimento. Tem um boato aí, um áudio vazado, suposto áudio vazado, que ele tá querendo até negociar com o Fábio de novo pra ele voltar e aposentar no Cruzeiro, fazer os 1000 jogos dele lá. Resumo da ópera. Não sabemos. O Pedrinho ele pode sim trazer, ele demonstra trazer muito esse novo ar, esses novos investimentos, essa reação do elenco, mas a gente tem que ver ainda. Conforme as coisas acontecem, a gente relata sobre isso. Resumo da ópera. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Sim, eu acho que a torcida tem que ser grata a ele. Depois que toda essa poeira baixar e a gente olhar para trás com calma, eu acredito que, no geral, na soma dos esforços, foi uma excelente coisa o Ronaldo ter passado pelo Cruzeiro. Ele ajudou bastante a história do clube. Muitíssimo obrigado, Paulo Autuori. Monstro. Já é um grande ídolo da história do Cruzeiro. O cara tem uma Libertadores pra gente, salvou a gente nessa última na reta final do Brasileirão do ano passado, e ele vai embora agora junto com a gestão por um gesto louvável, ele se diz muito leal às pessoas que estavam com ele no projeto, e se elas têm que ir para outro lugar, ele vai junto. Obrigado, sai pela porta da frente, cabeça erguida, a torcida de forma unânime, ou pelo menos a maioria da torcida, está satisfeita com o trabalho dele. Muito obrigado. Paulo André, aquele abraço. Tava na hora de sair, já fazia muito tempo. Cara, quanto mais eu lembro sobre a gestão desse cara, mais eu percebo o quanto que o problema era esse, sabe? Tipo assim, até o. Quando o Larcamon perde a, a gente é eliminado pelo Souza, né, na Copa do Brasil na primeira etapa, e o Larcamon, pelas mãos do Larcamon, né? Já existia. Isso é boato, tá? Eu não tô dando aqui uma informação definitiva. Mas já existia essa vontade já de fazer a demissão dele, já tinha meio que certo, estavam procurando outro técnico no lugar dele, e mesmo assim deixam ele até o final do Mineiro, que acaba perdendo também em casa pro Atlético, o maior rival. Então, por que que não demitiu antes, né? E aí traz de volta o Seabra que já era, já fazia parte da comissão técnica, esperaram ele sair para poder trazer ele de volta, então já demonstra aí algum amadorismo aí nessa parte de escolha administrativa que, sinceramente, de novo, para mim, como torcedor, foi o maior problema da gestão Ronaldo. Amadorismo no departamento de futebol. Então é isso, essa semana a gente vai enfrentar o Internacional no domingo. E será que rola uma lei do ex? Será que a gente toma um gol do Wesley? O Wesley que a torcida falou tão mal, agora tá voando no Internacional. Será que ele é uma ameaça pro time celeste? Caramba, ficar com medo de tomar gol do Wesley é brincadeira, é o cúmulo da ironia, né? Mas é isso aí, valeu. Deixa nos comentários o que você acha das minhas opiniões de torcedor. Tamo junto, valeu.